Olá, esse é o PET Sobremesa, que tem como objetivo ajudar você acadêmico ou que só esteja em dúvidas relacionados a assuntos do curso de farmácia. E hoje, o tema escolhido foi sobre os conceitos da farmacotécnica. Eu me chamo Alisson, sou aluno do 10º semestre do curso de farmácia da Universidade Federal do Amapá e atuo no programa tutorial educacional no Laboratório de Fitoquímica e Farmacognosia sob a coordenação da professora Sheila Souza. E o que seria a farmacotécnica? Dando uma breve introdução, ela é a parte das ciências farmacêuticas que trata de todas as etapas de preparação dos medicamentos e que segue os padrões e diretrizes estabelecidos pela farmacopeia. E a farmacopeia é o código farmacêutico oficial com a finalidade de regulamentar as práticas farmacêuticas, selecionando as técnicas e métodos que servem de norma legal à sua preparação, caracterização, ensaio e doseamento das matérias-primas e produtos acabados. Para a farmacotécnica, ela se aplica principalmente nessas diretrizes que são as boas práticas de fabricação, garantia de qualidade, os métodos das formas farmacêuticas e a consistência dos medicamentos produzidos. E seu objetivo na farmacotécnica é transformar substâncias medicamentosas em formas farmacêuticas através de técnicas adequadas de manipulação, como o preparo das formas farmacêuticas, os coadjuvantes usados nas formulações e a escolha da forma farmacêutica mais adequada para a finalidade pretendida. E ela possui as suas definições: o que é um medicamento, que é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade preventiva, curativa e para fins de diagnóstico. O princípio ativo é uma substância de medicamento que desempenha a ação esperada para o tratamento. A forma farmacêutica é a forma física de apresentação do medicamento. O insumo são as matérias-primas e os materiais de embalagem empregados na manipulação e acondicionamento dessas formulações. E a fórmula, ou a formulação propriamente dita, é o conjunto dos componentes de uma prescrição médica ou de uma especialidade farmacêutica. E ela segue boas práticas de manipulação em farmácia, que obtém controle de qualidade, estabilidade de conservação, tecnologia farmacêutica e os seus EPIs. As operações são para realizar a transformação das matérias-primas em formas farmacêuticas, que são necessárias para conhecer operações básicas como medida de peso e medida de volume. É muito importante o farmacêutico entender as unidades de medida devido à conversão e à preparação de uma quantidade de concentração. Um exemplo que você tem aqui: quilograma, grama, miligrama e micrograma. Que quando você vai converter essas unidades, é importante você saber como calcular elas para você obter uma formulação adequada para a sua finalidade. Então, eu trouxe um exemplo. Quanto seria 5 gramas de cloreto de sódio em unidade de miligramas? Então, fazendo uma regra de 3, 1 grama está para 1000 miligramas e 5 gramas está para X. Calculando, você consegue identificar que 5 gramas de cloreto de sódio é equivalente a 5.000 miligramas. E os processos de manipulação, eles possuem termos que são utilizados na farmacotécnica. E esses termos são importantes para você diferenciar a sua técnica e a utilização do seu processo de manipulação. Então você tem os principais, como misturar, que é o ato de combinar 2 ou mais componentes para obter uma mistura homogênea; dissolver, que é um processo de dispersão de um sólido, líquido ou gás em um líquido para formar uma solução aquosa. Você tem a granulação, é o processo de dispersão de um sólido, líquido ou gás em um líquido para formar uma solução aquosa. Homogeneizar refere-se a tornar uma substância uniforme ou aquosa em toda a sua extensão. Emulsificar é o processo de combinação de líquidos immiscíveis, como a água e o óleo, usando um emulsificante para criar uma emulsão mais estável. Comprimir é o processo de compactação de uma mistura de pó ou recipiente em um molde para formar comprimidos sólidos. Outros importantes também, como a filtração, que é a passagem de uma solução ou suspensão através de um filtro para separar partículas sólidas indesejadas, resultando em um líquido mais limpo. Pulverizar e redução de sólidos em partículas muito pequenas, transformando-os em pó ou criando suspensões mais finas. A secagem é a remoção da sua umidade para aumentar a sua estabilidade. Aquecer é a aplicação de calor com o objetivo de promover alguma mudança física ou química para sua preparação na formulação. E unir é um processo de combinação ou junção de diferentes ingredientes de uma forma farmacêutica de modo a integrá-los de maneira mais homogênea. E as formas farmacêuticas? Enquanto ao seu estado físico, você possui os sólidos, que são comprimidos, cápsulas, pós e granulados; os semissólidos, que são pomadas, cremes, géis e massas; e os líquidos você vai ter soluções, suspensões, xaropes e emulsões.
Os recipientes são produtos farmacêuticos inativos e não medicinais, usados na formulação de medicamentos para ajudar na sua fabricação, estabilidade, administração e facilidade de uso pelo paciente. Então eu trouxe aqui um dos principais, que são umectantes, que vai manter a umidade em formulações, veículos, que são utilizados como base para suspensões ou soluções, antioxidantes e conservantes, eles irão prevenir a manipulação de ingredientes ativos devido à oxidação ou contaminação microbiana. Emoliente, eles são utilizados para suavizar, hidratar e amaciar a pele. Edulcorantes são utilizados para mascarar o sabor de alguns medicamentos líquidos. E os espessantes irão dar a sua consistência. Então, tudo isso que você aprendeu, vamos botar em prática? Eu trouxe um exemplo. Geralmente, na farmacotécnica, muitos autores dizem que é como uma receita de bolo, em que você utiliza os ingredientes e você, através de seus termos, você manipula para chegar num produto. Então vamos lá. Uma receita de bolo farmacotécnica. Eu usaria ingredientes como 2 xícaras de farinha de trigo, que seria o nosso espessante, 1 xícara de açúcar, seria o nosso flavorizante, 1 colher de chá de fermento em pó seria um agente de liberação de gás, meia colher de chá de sal seria um flavorizante, 1 xícara de leite seria o nosso veículo, assim como o óleo vegetal. Ovos seriam um agente de ligação, e 1 colher de essência de baunilha com 1 xícara de chocolate em gotas seria o nosso edulcorante para dar aquele sabor. Então, como seria esse modo de preparo? Através dos termos que nós aprendemos, você utilizaria misturar, você depois iria dissolver, você iria unir, depois comprimir, aquecer e estabilizar, até o seu produto final estar pronto, como bolo. Então, você começaria misturando a farinha de trigo, o açúcar, uma tigela grande, você iria dissolver em uma outra tigela a manteiga derretida no leite, a união seria adicionando os ovos abatidos e a essência de baunilha, uma mistura líquida de leite e manteiga. Comprimir seria você adicionar gradualmente os ingredientes secos, como a farinha e o açúcar, à mistura líquida, incorporando-os lentamente. Aquecer seria você botar para assar, em que você está ali aumentando a temperatura do forno, para você ter uma modificação na estrutura daquele bolo. No caso, para você chegar até o ponto em que você tiraria o bolo e botaria ele para estabilizar. Se você cortar um bolo quente, ele irá se desfazer. Então você tem que deixar ele esfriar antes de desenformar, até chegar no seu produto final de qualidade. Eu espero ter ajudado você. Eu usei vários exemplos e termos comuns e os principais para auxiliar você nos seus estudos e para ter uma melhor compreensão sobre os conceitos da farmacotécnica e aplicar em suas formulações. Um forte abraço e até logo!